Olá, boa tarde. Hoje é dia 15 de junho de 2018. Estamos começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV, também pelo Facebook da Infomoney. Hoje, mais uma vez, eu recebo o Marcelo da Costa Santos, CEO da NAI Brasil, para falar sobre o mercado imobiliário, para falar sobre o jogo da Copa, né, Marcelo, que está rolando agora. Você estava torcendo aí, eu sei, eu entendo. Agora você para de assistir o jogo, assiste o programa Fundos Imobiliários, depois você vê os melhores momentos do jogo entre Espanha e Portugal que está acontecendo agora. Vou falar aqui dos fatos relevantes da semana rapidinho, um destaque novo, e vamos conversar com o Marcelo, porque ele gosta de falar e sempre tem muita informação para trazer. Ele recentemente esteve aqui falando que o mercado estava aquecido, e estava, claro. E agora, depois de toda essa reviravolta que está acontecendo no país, será que o ritmo mudou? Já já ele conta pra gente. Fatos relevantes da semana, ó. No dia 12 de junho, o Credit Suisse já tinha anunciado a renúncia desses 3 fundos. O Credit Suisse deixa de ser administrador e agora a Head Investments passa a ser administradora dos fundos. Então o Shopping Atrium Santo André e o Top FOF 1 e o Top FOF 2, né, os fundos de fundos lá da casa. No dia 14 de junho, o Multigestão Renda Comercial, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a devolução de parte de um imóvel. Houve o término aí de um contrato. Esse contrato ele acaba em 31/8. Ele representa 4,42% da área bruta locável desse fundo e o rendimento vai diminuir então em 5,4%. E aí espaço vago, claro, vai ser trabalhado aí para repor um inquilino. Dia 14, ontem, XPlog, XPLG 11, administrado pela Vortex, anunciou a compra de um imóvel em Camanducaia, que está alocado para Panasonic até 2029. O imóvel foi comprado pelo valor de 65.286.000 e o aluguel é de 486.168 por mês. Rendimento por cota, ele está escalonado aqui pelo seguinte: como é comum nessas negociações, nos primeiros meses vai ter um desconto, provavelmente o locatário quer fazer algum tipo de melhoria, alguma adaptação no imóvel, então vai ser de 0,10 centavos até agosto e 0,13 a partir de setembro de 2018. Então esses os fatos relevantes da semana. Quero te falar aí do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Está assustado aí com essas quedas? Se tivesse comprado, se tiver com fundamento, se souber o que está fazendo, não ficaria assustado e talvez aproveitaria para fazer algum rearranjo na sua carteira. Estudar é sempre importante, o melhor investimento é em educação e nesses momentos em que as pessoas ficam desconfortáveis com movimentos que acontecem sempre nos mercados de renda variável, mais do que nunca eu recomendo, conheça e faça o nosso curso aqui, o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Tem falado sobre fundos imobiliários com seus amigos, seus parentes e tá difícil de explicar? Deixa eu dar uma forcinha, ó. Mostra para eles o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que eu escrevi aqui com Infomoney Educação. Você vai encontrar neste site. Ele é gratuito, deixa lá seu e-mail, faz um cadastro e vai receber por e-mail mesmo gratuitamente esse e-book. Se não encontrar lá, encontra na minha página do Facebook e vá lá também dar um recadinho, falar sobre o que achou do programa, dos comentários do Marcelo. Sempre bom te ouvir. Um último destaque antes da conversa. Queria te mostrar aqui, ó, o livro Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio. Esse livro é uma reunião de autores, cada capítulo escrito por um autor diferente, e eu tive a honra de ser convidado para escrever o capítulo sobre investimentos imobiliários e fundos imobiliários. Então, além de te convidar para conhecer o livro, quero agradecer muito o professor Humberto Rocha pelo convite, professor Sérgio Tufi Sayeg pela indicação, dizer que eu fiquei realmente muito honrado e fiz aí possível para escrever um capítulo com muita atenção, deixando transparecer tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Esse livro eu participei, eu li a primeira edição, eu comprei e li a primeira edição, me ajudou muito. E aí agora fazer parte da segunda edição é uma honra muito grande, acredito que vai te ajudar também. Certo? Marcelo, mais uma vez, obrigado Obrigado você pelo convite. Por ter vindo e por vir sempre aqui, já virou sócio do programa, né? Exatamente, já tem a cadeira cativa aqui, o pessoal... Tem mesmo, é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, estou sempre disponível, é um prazer estar aqui, você sabe que
como eu sempre digo, uma das minhas missões no setor imobiliário é trazer mais conhecimento para o setor, é tentar melhorar o padrão de operação de todos os agentes, tanto investidores em fundos imobiliários, quanto os próprios investidores em projetos, em desenvolvedores, né, incorporadores e tudo mais, porque o nosso mercado ainda é muito incipiente, ele tem um potencial muito grande. Eu acho que nós temos capacidade de quintuplicar o setor nos próximos 20 anos. E se a gente olha para trás, ele já cresceu brutalmente nos últimos 10 anos. E esse potencial de crescimento continua. Mesmo com a população, a partir de agora, não crescendo mais da taxa que estava crescendo, a gente continua precisando de muito ativo imobiliário. O nosso ativo imobiliário no Brasil é muito pobre, é muito ruim, é de baixa qualidade. Basta você ir para o centro da cidade e ver a qualidade dos prédios, que eram bons há 50, 100 anos. E hoje são prédios que estão completamente abandonados. Mesma coisa com galpões. E você falando que, se a gente estava, nossa última conversa estava falando de galpões, pegando o gancho, se pensar em termos de volume de galpões, nós estimamos o mercado de galpões classe A, B e C, isto é, tem tanto coisas de alta qualidade quanto de terrível qualidade, galpões muito velhos, muito antigos, que são praticamente barracões, em 130 milhões de metros quadrados. Desses, cerca de 15 milhões estão em condomínios, 14 e poucos milhões estão em condomínios classe A, e 15 a 16 milhões, depende de como você mede, são classe A mesmo. Então, a gente está falando de mais ou menos 10%, uma conta grosso modo, do mercado é um mercado decente, adequado, que funciona nos padrões internacionais. O resto tem uma outra qualidade que é B e muita coisa ruim. Então, tem muito espaço para fazer muita coisa. O problema é fazer o ativo certo, no lugar certo e no preço certo, né? Que muitas vezes não é feito. Eu vou aproveitar, você está falando que tem um monte, principalmente de galpão, e lembra que eu quero que você explique novamente o last mile, que ficou faltando o tempo. Sim, da última conversa. Mas quando você fala assim, olha, a menor parte dos galpões é adequada, e os galpões não adequados, eles estão ocupados. Sim. São demandantes menos exigentes que também vão se profissionalizar, ou é gente que tem que trabalhar com o que existe? Acho que são as duas coisas. Então, por exemplo, eu posso dar falar de um mercado que a gente está acompanhando, que é um mercado que está na moda hoje, que é o mercado de Salvador, que é onde tem 200 mil metros quadrados de galpões classe A e uma demanda muito forte, não atendida por galpões classe A. 200 metros quadrados 200 mil metros quadrados é muito pouco. É um mercado de Porto Alegre, mais ou menos desse tamanho também, são 200 de classe A, né? Quando você pensa em Jundiaí, que é o maior mercado brasileiro, tem 1,5 milhão de metros quadrados. O Rio de Janeiro tem 1.800.000. Dos 15 milhões que eu estava falando aqui. Então, Recife tem 800 mil metros quadrados de galpões. Recife tem 800 mil metros, exatamente. Então, quando a gente pensa num mercado como Salvador, que é uma cidade importante economicamente, nunca foi desenvolvido o mercado de galpões como deveria. Então, as pessoas que precisam, as empresas que precisam de galpões, estão em galpões abaixo ou aquém do que elas gostariam de estar. Óbvio que tem empresas menores que não vão nunca poder pagar o aluguel de um galpão classe A. Mas você tem classe B. E o próprio classe C é um galpão que poderia ser melhor do que ele é. Não deixa de ser uma coisa meio que improvisada, meio caseira, para ser um negócio, um business mesmo, como é lá fora, né? Então, o potencial, eu sempre falo isso, né? O nosso potencial é muito grande e por isso que eu sou otimista em relação ao nosso setor. Tem muita coisa para ser feita. Passa pela profissionalização, que eu acredito que está acontecendo, sim, e acredito também que os fundos imobiliários ajudam muito a profissionalizar o setor imobiliário. Os fundos imobiliários, eles até agora tiveram um papel muito de dar liquidez para os incorporadores e para os investidores de private equity que desenvolveram projetos, compraram terreno, criaram, até mesmo para estratégicos, né? Eu acho que a próxima fronteira dos fundos imobiliários não é deixar de lado isso, obviamente, porque você tem espaço para ter renda, mas também começar a fazer incorporação, isso é, desenvolvimento de novos projetos. Mas voltando à sua pergunta, que ficou sem ser respondida, do last mile, exatamente. Se você perguntar para 5 pessoas o que é last mile, você vai ter 6 respostas, possivelmente. Não existe consenso sobre o que é o last mile, como é que ele deveria ser o last mile. E como é que a gente define o que é last mile. O que todo mundo sabe é o consumidor está impaciente. Essa nossa era atual é uma era da impaciência. Tanto a geração mais nova que entra como estagiário quer virar presidente da empresa em 2 anos, porque acha que merece, como também os consumidores que não querem esperar uma semana, 10 dias para receber um bem qualquer que eles compraram online ou que vão à loja comprar uma geladeira, uma televisão e querem receber isso imediatamente.
Então, a velocidade da entrega é cada vez menor, isto é, o tempo entre eu comprar e receber na minha casa é cada vez menor. É muito comum nos Estados Unidos você receber coisas em 2 ou 3 horas nos grandes centros urbanos. E o consumidor é igual no mundo inteiro. Então, não tem por que a gente não ter o mesmo padrão, a mesma exigência por parte dos consumidores aqui no Brasil. E nós já estamos tendo esse problema perante os operadores logísticos. Então, você tem que ter uma mescla entre, por exemplo, um galpão em Jundiaí pode ser considerado um last mile para São Paulo, porque você está a 50 quilômetros da cidade, você consegue botar um VUC que vem e entrega na minha casa uma televisão, uma máquina de lavar roupa. É um last mile. Last mile, só para quem não entendeu ainda, a gente está falando da última milha, quer dizer, aquilo que está mais próximo do centro urbano. Exatamente. Né? Então, o outro conceito de last mile é você ter um galpão menor que serve, que atende uma vizinhança de X, por exemplo. Eu estou na Zona Norte, então, de São Paulo, eu quero atender toda a região Santana e arredores. Então, coloco lá um galpão na Marginal Tietê, perto de Santana, e os VUCs chegam, os caminhõezinhos chegam naquele terminal, e saem os motoboys para entregar, ou saem os próprios caminhões ou carros para fazer entregas de 2, 3 horas, eu consigo ter mais agilidade. Então, é um conceito muito amplo. O que todo mundo sabe, e é consenso, é que a necessidade de você estar cada vez mais próximo do consumidor, com mais velocidade e com eficiência operacional, é um dado adquirido e não existe mais disputa em relação a esse dado. O que não existe ainda muito claro é como é que a gente vai operacionalizar isso. Então, quando você vai para fora do Brasil, você tem galpões de 3 andares próximos de cidade, porque você não tem mais espaço, o terreno é muito caro, você tem galpões menores e galpões, assim, é uma mescla de produtos. Nós estamos atrás disso no Brasil e, obviamente, a gente vai acabar também economizando alguns erros que fizeram lá fora. Né? Claro. E na prática, digamos que eu tenha um last mile definido, olha, o mercado enxerga o meu galpão como um last mile. Eu consigo alugar ele mais caro? Sim, porque você consegue ter um giro maior, é mais eficiente a operação, você não tem, a mercadoria não fica estacionada há muito tempo dentro dele. E você economiza em logística, né? Então a conta sempre é de ponta a ponta. Eu estou comprando aqui, entregando ali, quanto me custa essa operação toda? O que eu não consigo enxergar, e vou saindo um pouco desse assunto, é uma volta de preços de aluguel fora dessa demanda muito específica e concentrada aos patamares que nós tínhamos lá atrás, por causa da crise, por causa da super oferta, uma série de coisas. Então, eu sei que não foi bem a sua pergunta, mas eu queria pegar o gancho para retomar um assunto que também a gente teve da última conversa, que é como a gente enxerga o setor industrial indo para frente no Brasil como um todo. Né? E eu tenho, primeiro, um pedido para os meus amigos incorporadores. Parem de produzir, pelo amor de Deus. Eu sei que Guarulhos ainda comporta muita coisa e tem que ser feito mesmo. Mas no timing correto. Não, lá tem demanda, por acaso. Mas não é todo o mercado que tem demanda, não é toda a região que tem demanda, não é toda a cidade que tem demanda. E as pessoas acham que o mercado aceita tudo, porque tem... Assim, na euforia que foi o último ciclo, todo mundo entregou e muita gente continua entregando. Eu comprei o terreno, eu tenho que fazer. Então, eu acho que existe se você olha para o histórico de entrega de industrial versus absorção, nos últimos 5 anos, sem exceção, nós entregamos mais do que foi absorvido. Então, a gente tinha falado sobre isso no último programa, eu queria só retomar esse ponto, porque o tempo é curto aqui, né? Então a gente tem que correr para tentar cobrir todo o assunto. E eu acho que se o mercado for um pouco mais disciplinado, nós conseguimos recuperar um pouco de preço. Como não é, e como ainda tem muita vacância, nós ainda vamos demorar um pouco para recuperar preço, e obviamente óbvio que em Guarulhos o preço vai subir antes que vai subir em Ribeirão Preto, não tenho dúvida disso. Mas eu não vejo nos próximos 2, 3 anos uma recuperação de preços pela inflação, nem isso em relação ao que era em 2012, por exemplo. Mas a vacância pelo menos diminui. Em alguns mercados ela já está caindo de maneira significativa. Alguns operadores já estão com vacância muito baixa, abaixo da média nacional e baixa, então eles obviamente estão com incentivo a voltar a produzir, a voltar a comprar terreno e a começar a produzir de novo. Como eu digo, o problema é que 2 ou 3 que são profissionais, sabem o que estão fazendo e têm a vacância mais baixa do que a média de mercado, não fazem verão, né? Aquela história, né? Uma andorinha não faz verão. Se o mercado fosse um pouco mais como eles, talvez a gente não tivesse a situação que está hoje. Né?
Mas basicamente... Isso em todos os mercados. Sim. É a hora que as pessoas ficam otimistas com o mercado, seja ele de bolsa, de fundo imobiliário, de imóveis, de criptomoedas, do que for, todo mundo sai correndo achando que vai ser fácil ganhar dinheiro ali e há uma super oferta. Né? O efeito manada é muito pernicioso, né? As pessoas, eu fui analista de bolsa no começo da minha carreira e eu era terrível analista de bolsa. Porque eu sempre perdia dinheiro. Eu sempre falo para alguém, se eu comprar alguma ação, vende a descoberta, que você vai ganhar dinheiro. Porque eu sempre compro na hora errada e vendo na hora errada. Eu sou terrível analista de bolsa. Porque eu não conseguia ler o sentimento de mercado. No mercado imobiliário, esse é um sentimento mais fácil de ser lido. E eu acho que as pessoas, os incorporadores, as pessoas que tomam as decisões de investimento e de compra de terrenos, de quebrar a pedra fundamental de um projeto e começar a construção dele, elas deveriam olhar para aquele nosso reloginho do mercado imobiliário, onde é que nós estamos no ciclo agora? Agora é hora de fazer isso? Agora é hora de parar. Como é que está o relógio daquela região específica? Se as pessoas tivessem essa disciplina, talvez o setor fosse um pouco mais, menos volátil, né? Um pouco mais estável. A gente não teria essa oscilação tão forte de preço e vacância como a gente vê. Mas, de novo, é a natureza humana, nós gostamos de ir no restaurante porque ele está cheio e a gente não vai no restaurante bom que esteja vazio porque a gente acha que é ruim a comida. É a mesma coisa com investimentos. Se todo mundo está comprando, deve ser bom, né? Então eu vou comprar e vou correr atrás do... E aí todo mundo vai no efeito manada e geralmente a porta é pequena, tanto de entrada quanto de saída, né? Sim. Então você ajusta pelo preço. Nesse sentido, os fundos imobiliários valorizaram muito nos últimos 2 anos. Sim. E bastante no começo desse ano. E aí, desde o mês passado, começou uma queda, junto com a queda das ações, junto com a alta do custo de oportunidade na renda fixa. A gente sabe que o mercado de bolsa, o mercado de valores imobiliários, ele é muito mais rápido do que o mercado de ativos reais. O primeiro trimestre foi muito bom, né, em absorção. Sim, foi recorde. A gente teve, tanto em galpões não foi recorde, mas em escritórios foi um ano recorde de absorção. É o gráfico que você tem aqui, que é pôr na tela? Na verdade, era para falar um pouco de escritórios, mas a gente acho que ainda não. Bom, já colocaram, então a gente deixa na tela. Esse é um gráfico sobre escritórios em São Paulo, e onde eu queria falar justamente sobre a entrega dos últimos 6 anos versus o que foi a entrega anterior aos últimos 6 anos. Né? E a história da disciplina que eu estava dizendo e da importância de você saber balizar. Mas antes eu vou responder a sua pergunta. Você pode até tirar da tela o gráfico, por favor. O mercado, existe um descolamento entre o ativo real e o ativo financeiro. Sim. É mais fácil você ajustar ativo financeiro do que o real, inclusive pelos custos de fricção, né? A fricção que você tem na compra e venda de um ativo imobiliário é muito, mas infinitamente maior do que na compra e venda de uma cota de um fundo. E você tem vários fundos que são extremamente líquidos, então basta qualquer resfriado que vira uma pneumonia. Se eu tenho uma baixa liquidez e alguém quer sair, como eu falei, a porta é pequenininha e o valor desaba. Né? Então eu acho que essa diferença sempre vai existir. E são oportunidades de arbitragem que você tem, isto é, para quem não conhece a linguagem financeira, arbitragem é você ganhar dinheiro trabalhando diferenças de preço. Então, se eu estou com um fundo que está avaliando o ativo muito mais barato do que ele vale como no mundo real, entre o comprador e o operador daquele ativo, um dono de prédio, um dono de galpão, eu vou comprar a cota do fundo, eu liquido o fundo e eu vendo o ativo, eu vou ganhar dinheiro. Tentou-se fazer isso algumas vezes com alguns fundos aqui. Sim. E a coisa acabou não dando certo, porque os cotistas não querem vender, você não conseguiu juntar o número de cotistas para fazer a operação. Mas essa discrepância sempre vai existir. Eu não enxergo nesse momento uma queda tão forte no ativo real quanto você teve no ativo financeiro, por causa justamente dessa velocidade de ajuste. Da mesma forma que subiu brutalmente e os preços não subiram brutalmente no mesmo período. Sim. Então a inversa também é verdadeira. Sim. A queda, não vai cair junto, mas não subiu junto também, né? Então, ou subiu pouco. A vacância em São Paulo já caiu bastante, a vacância de escritórios, desculpa, em São Paulo já caiu bastante, especialmente na zona centralizada, já está em nível de 12 e pouco por cento. Então, pela primeira vez a gente está vendo o mercado de escritório em São Paulo voltar a padrões pré-crise em vacância, não necessariamente em preço. Certo. O preço ainda tem uma âncora. O primeiro passo é reduzir a vacância para depois corrigir preço. Mas a gente ainda tem uma vacância muito maior na zona sul da cidade, que é a zona descentralizada, que acaba impactando negativamente aqui na zona centralizada. Então, isso assim, não vai mudar no curto prazo, a não ser que a gente veja uma persistência dessa crise lá fora, desculpa, não é crise, desse cenário externo que está impactando o Brasil, e nós tenhamos uma eleição presidencial completamente contrária ao mercado,
que eu não aposto muito nisso. Eu sou, como eu disse, tenho dito, né, eu sou muito otimista em relação à eleição. Eu ainda estou achando que vai surgir, embora a gente seja aqui sebastianista no Brasil, né, está sempre esperando o Dom Sebastião voltar, eu acho que a gente vai ter uma revirada nas próximas 2, 3 semanas em relação à eleição. Já está consolidando o campo centro-direita e a perspectiva é boa para o ano que vem, em termos de uma retomada do crescimento. Se eu sou dono de um prédio, não é porque o fundo imobiliário caiu 40% que eu vou baixar meu preço para vender. Não funciona assim. Exatamente. Não funciona assim. Então, eu acho que essa ligação não existe nesse momento e não vai existir. Então, de repente, uma queda, não quero ficar te falando para fazer análise, mas da mesma forma que às vezes a alta na bolsa ela é proporcional ao mundo real, sim, essa queda na bolsa, se não foi acompanhada de uma queda no ativo real, primeiro não deveria assustar quem tem cotas, e segundo talvez seja uma oportunidade de compra para quem está esperando um melhor momento. Sim, eu até usar uma analogia, né? Você falou de bolsa, era muito comum a gente ouvir falar, a bolsa está muito ruim, está muito ruim, está muito ruim, e quando a economia ainda estava andando bem. Por que estava muito ruim? Porque a bolsa brasileira é dominada por commodities. Se o commodity está indo bem ou está indo mal, ela descola do PIB real. Certo. Então, assim, uma Vale do Rio Doce está indo super bem, ela tem um peso significativo no índice. Ela leva a bolsa junto. Ela e Petro arrastam a bolsa e o resto da economia está indo super mal e a bolsa está indo super bem, porque elas estão influenciando negativamente. Quando a bolsa for um pouco mais representativa do nosso PIB, efetivamente, talvez a correlação seja mais próxima. Hoje não é. Hoje não é mesmo. E a mesma analogia vale para fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não são ainda um reflexo do mundo real imobiliário. Porque você tem muitos fundos que são completamente ineficientes do ponto de vista de alocação de recursos. Estão em um prédio, estão em 2 prédios, estão com um inquilino. É um fundo só de BTS, não é um fundo que diversifica risco, sem nenhuma crítica à política de investimento. Cada fundo tem um. Mas não são fundos que... Mas é uma foto do que existe hoje. E mesmo fundos que são listados e têm liquidez, como por exemplo o BC Fund, que é um fundo que tem muita liquidez, é de prédios. Ele não tem galpões, não tem varejo. Então, você tem um pedacinho de um prédio lá que tem uma loja embaixo. Ele não mescla a economia imobiliária exatamente para ser um reflexo do que está acontecendo. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com essa análise. É muito tentador você ter uma explicação fácil. Né? O investidor pode diversificar. Ele compra o fundo é só de prédio, ele compra um só de prédio, um só de varejo, ou só de BTS. Assim, essa é a função exatamente de você ter essa liquidez toda. Da mesma forma que você pode comprar ação de uma Vale, de uma Uzi Minas, eu ia falar Cesita, mas não existe mais. Né? Sou velho, meu tempo de analista. E aí, e a absorção e a melhora do mercado, e principalmente se essa chacoalhada que deu aí... Isso que eu ia chegar lá. A gente teve um primeiro trimestre que foi recorde em termos de absorção líquida em São Paulo. A gente já está com a prévia do segundo TRI. Embora tenha sido positiva a absorção líquida em São Paulo, ela foi pior do que a gente estava esperando. Por quê? Porque as empresas dão uma segurada. É óbvio que quando você começa a ter um pouco de dor de barriga, você fala, opa, eu vou esperar mais um mês ou outro. A gente não sentiu uma quebra de negócios. A gente sentiu, às vezes, uma demora maior em tomada de decisões. Quando você começa a ter medo, fala, puxa, será que vai ser Ciro e Bolsonaro no segundo turno? Será que vai ter... será que os juros americanos vão para 8%? Não vão, né? A gente sabe disso, mas tudo bem. O pessoal começa a ficar assustado e segura um pouco a decisão de mudança. Eu acho que isso foi só um soluço, da mesma forma que a gente teve outros soluços e vai ter outros no futuro. Mas a gente continua otimista para esse ano. Acho que esse ano vai ser um ano recorde de absorção líquida em São Paulo, em classe A e mesmo em classe B, que está retomando. Classe B e B+, perdeu muito inquilino, está começando a reagir, agora os proprietários baixaram o preço. E tem um dado importante, que esse eu não falei ontem no programa do Baroni, para falar para você aqui, 84% das absorções que aconteceram no primeiro TRI foram de expansão de empresas em escritórios em São Paulo. Isso é um dado sensacional. Exatamente. Então você olha, e assim, nos galpões o ajuste foi maior no ano passado. Em escritórios ele aconteceu desde 2013 ou 2014, quando você começou a ter as primeiras negociações as revisionais, os preços começaram a ser ajustados rapidamente para baixo e as empresas começaram a devolver áreas vagas. Aqui na Faria Lima você tem vários exemplos de bancos devolvendo andares e tudo mais. As empresas ficaram enxutas e elas não têm mais como crescer a operação delas nos atuais escritórios que elas estão ocupando. Então, consequentemente, a primeira coisa que ela faz quando ela fala, opa,
estou tendo mais demanda, estou tendo que contratar mais gente, é ligar para o proprietário e falar, eu preciso de mais espaço. Sim. E vários proprietários têm falado isso para a gente sistematicamente, que os atuais inquilinos estão buscando mais espaço nos próprios prédios que eles estão, inclusive no Rio de Janeiro, o que é curioso, porque com a história do pré-sal que está voltando, a indústria do petróleo está começando a se animar, né, agora com o petróleo subindo, e a própria economia do Rio se equacionando, o mercado carioca começa também a dar sinais de que está reagindo, felizmente, finalmente. Né? Então, o mercado está muito pior que o de São Paulo, mas... Quem foi habilidoso na gestão em lidar com o seu locatário, o seu inquilino, que é o seu cliente, né? Quem foi habilidoso no momento da crise vai colher agora essa expansão também. Vai, eu acho que sim, mas eu não sou, assim, eu acho que no mundo de escritórios existe muito pouca fidelização. Eu acho que no mundo de galpões essa fidelização ainda é um pouco maior, não é muito maior, mas é um pouco maior. Você pegar operadores, tem um cliente nosso nacional, por exemplo, que é capital nacional, que é muito grande, eles trabalham em mercados secundários, e eles são muito ativos com a base de clientes deles, eles fidelizam os clientes, prestam um excelente serviço, e muitas vezes eles trabalham diretamente sem a nossa intervenção, a nossa fala, nossos corretores, né? Diretamente com os clientes. Um outro multinacional faz a mesma coisa, um departamento comercial forte, é o maior proprietário de galpões do Brasil, capital estrangeiro. Eles também são muito ativos comercialmente, tem um diretor de primeiríssima linha, que é o Ricardo. Então, eles estão muito... Tem gente que faz isso ativamente e fideliza o cliente. Em escritório é mais difícil, porque... Primeiro que você não tem um proprietário com uma rede de escritório. Certo. Eu estou nesse prédio, estou naquele, e aí eu não estou bem aqui, eu vou passar você para aquele outro. Em galpão você consegue fazer isso. Ou você tem que atender demandas no Brasil inteiro. Escritório não. Escritório, eu estou na Faria Lima, mas o meu presidente agora se mudou para a Chácara Santo Antônio. Então eu vou lá para o Sigma, da Brookfield, que acabou de ser inaugurado. Porque o cara aqui era da BR, tudo bem, né? Eles não têm essa fidelização, não existe, entendeu? É bem diferente, mas enfim. E daqui para frente, independente de eleição ou não, eu estou olhando os seus gráficos, tem muita coisa interessante. Como a gente tem pouco tempo, eu não sei... Rio de Janeiro, você queria falar mais de Rio de Janeiro? Eu queria falar uma coisa rapidamente de Rio de Janeiro, porque na verdade era só para dizer que, assim, a gente já falou algumas coisas do Rio, que eu estou voltando. O Rio é um mercado que está 2 anos atrás de São Paulo. E na aparência o Rio está muito mal. Quando você olha para o Rio, a gente está com 35% de vacância, contra 20% em São Paulo. Então é uma diferença muito grande. É como São Paulo, a zona sul de São Paulo também está muito elevada a vacância, mas não está nesse nível. E no Rio, na classe A e A+, está muito alta, está quase 50% ainda. Mas a gente vê que por baixo dessa notícia ruim, as coisas estão se mexendo. Teve uma absorção interessante no primeiro tri, embora o segundo tri tenha sido mais fraco. Como eu falei, a prévia do segundo tri tenha sido mais fraco. A gente vê o mercado do carioca se mexendo, e da mesma forma que o B e o B+ sofreu muito aqui, o segmento B e B+ sofreu muito aqui, a gente vê a mesma coisa acontecendo no Rio, onde as curvas se invertem, né? Você começa a ter queda de vacância no B no A, e crescimento de vacância no B e no B+. Então eu sei que o seu público é muito ligado a fundos. Quem está olhando para Rio de Janeiro como fundo de investimento, o momento é muito interessante para prestar atenção no mercado, ver o que está acontecendo. O potencial de recuperação do Rio é muito bom, é muito interessante. Então eu prestaria bem atenção no Rio de Janeiro. A dificuldade dentro do fundo que a gente fala, ele tem que gerar renda. E aí nem sempre é o melhor veículo para aproveitar um preço baixo e carregar até uma melhora, né? Sim, eu concordo. E eu acho que também cotistas como você falou aqui no começo, né, então você está falando do seu curso, na abertura do programa, eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção sobre os objetivos que elas têm em relação aos fundos que elas estão comprando. Não tem um fundo que resolva todos os problemas. Você pode ter um fundo que seja de renda e pode ter um fundo que está com a renda baixa, mas fala, puxa, se eu comprar agora, eu vou ter uma upside na cota muito grande, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu vou ganhar com renda se eu ficar estacionado aqui só ganhando meus 8% ou 9% de retorno nesse fundo aqui. Então, acho que a pessoa tem que ter essa capacidade de análise, entender... E planejamento, né? E aí alocação de diferentes... Né? Se não ficar correndo atrás do que subiu e chega sempre no fim da onda. Exatamente. Não adianta ficar pulando de mercado em mercado. Exatamente. Ou de fundo em fundo, de imóvel em imóvel, né? Isso não vai ser efetivo nunca. Né? Claro. Planejamento, estudo, e aí leva a sua carteira para o longo prazo. Sim.
Você sabe que você reclamou tanto que você ganhou mais 5 minutinhos aqui. Ganhei mais 5 minutos? Ganhou. O jogo, a produção estava comemorando um gol enquanto você estava falando aqui, a produção estava comemorando. 3-2 para quem? Para a Espanha? 3-2 para a Espanha. Ele está torcendo para Portugal aqui. Português, pô, então... Agora ele vai abrir mão dos 5 minutos depois disso. Não, tô brincando. Eu não acompanho futebol, eu sei futebol o suficiente para sacanear os outros. Isso, né? Então, mas eu acompanho exatamente. Que a gente deve utilizar. Exatamente. Eu queria explorar um pouco mais seu lado economista. As taxas de juros estão altas, na minha opinião, altas demais. Taxas de juros, está dizendo? A gente tem taxa de juros em 6,5% ao ano, mas... lá para frente... Sim, a curva futura está descolada, eu concordo com você. Uma NTNB, um Tesouro IPCA pagando quase que IPCA mais 6, que na minha opinião é muito juro. Tudo bem que a gente tem um cenário difícil, problema fiscal e tem a eleição e tal. O normal é da mesma forma quando, assim, fazendo analogia imobiliária, né? Se eu estou num momento de crise muito grande, eu vou comprar o quê? Um galpão em Cuiabá ou um galpão em Cajamar? Cajamar. Eu vou comprar um prédio em São Paulo ou um prédio em Londres? É a mesma coisa com ativo financeiro. Então, se todo mundo está com medo do futuro e começa a comprar título NTNB ou NTNC, ou o que for, é óbvio que o preço vai subir e o yield vai, quer dizer, o preço vai cair e o yield vai subir. Então, é a mesma relação. Eu acho que existe um pânico. O mercado imobiliário, desculpa, o mercado financeiro, ele funciona muito no efeito manada e muito em pânico. Eu trabalhei no setor, eu falo isso de conhecimento próprio. Você sai naquela correria para cima, depois vai para baixo e na média, aí chegou na média. Mas você perdeu e ganhou muito dinheiro nessa volatilidade. E nós aqui no Brasil somos especialmente voláteis. Então, eu acho que quem está no mercado imobiliário tem que tomar cuidado. O mercado imobiliário, ele sim tem risco. Sim, você precisa ser conhecedor do assunto. Os prédios ficam obsoletos, ficam velhos, a gente tem que retrofitar, tem que pensar, tem que reciclar os ativos, a gente sabe tudo isso. Mas o mercado é um mercado mais defensivo, é um mercado que tende a ser mais resiliente durante a crise. Menos volátil. Menos volátil, ainda porque tem pouca liquidez, né? Então isso é importante, é menos volátil pela razão errada, não pela razão certa. Né? Mas exatamente. Então, de novo, eu não estou muito preocupado com o crescimento econômico ano que vem, com o crescimento econômico desse ano. Talvez não sejam uns 3%, todo mundo está prevendo, mas vão ser 2%, talvez sejam 2,5%. Eu sei que a gente está num total xepa com o governo Temer, não vai acontecer mais nada, não vai aprovar mais nenhuma reforma, a gente sabe disso. Mas quando a gente olha para frente, o Brasil é maior do que foi a Dilma, aquela confusão, do que foi o Collor, do que foi... Todos eles. Não existe nenhum governo maior do que o país. Exatamente. E a gente aqui no Brasil ganha dinheiro e sobrevive a despeito do governo, não por causa do governo. Eu sempre falo isso. E esse ano não vai ser diferente. E quem tem a minha idade sabe que a gente vive de crise em crise. A molecada que está no mercado há 15 anos acha que nunca viu uma crise, está desesperada. Mas quem tem 50 e poucos que nem eu, fica falando, putz, isso é normal. A gente já passou várias crises, né? Várias, então é mais uma. E a gente cresceu, está aqui, olha para essa vida há 20 anos, não existia. Está aqui, a gente conseguiu fazer, está conseguindo construir. Aos trancos e barrancos as coisas estão indo. Aquém do que poderia, mas não significa que não vai para frente. Em termos absolutos, sempre vai para frente. E eu estou vendo o ano que vem, e os próximos 4 anos, com otimismo. Mesmo que a gente tenha um cenário Bolsonaro ou um cenário Ciro, que são cenários que o mercado não gosta, e eu pessoalmente também não gosto. Eu acho que são cenários de muita volatilidade, mas mesmo assim, a gente vai acabar arranjando uma fórmula de convivência. Por fim, que agora a gente está chegando ao final. Você vem aqui, dá todas essas explicações, falou o mercado imobiliário ele precisa ser mais profissionalizado, tem risco, precisa conhecer ativo, precisa conhecer região e tal. O fundo imobiliário é o veículo para que eu não tenha que fazer todo esse tipo de estudo, compro cotas de um fundo imobiliário e confio que tem um gestor profissional fazendo isso por mim. Qualidade da nossa gestão é boa? Olha, eu acho assim, eu vou diferenciar em 3 tipos de gestores, né? Eu diria que vocês têm uma elite do mercado de fundos imobiliários que é excelente. Você tem os nomes, os suspeitos usuais, que eu não quero nomear sobre isso, não nomear todos, porque vários são meus clientes, inclusive, que são todos de primeiríssima linha. Todos. Capital nacional, capital estrangeiro, pessoal que conhece o setor. Tem gente na equipe que é engenheiro de obra, que sabe fazer obra. Tem gente financeira, quer dizer, tem uma mescla profissional de primeiríssima linha. Mas eu diria que, infelizmente, esses são a minoria.
não são mais do que 10 ou 15 operadores no mercado que têm essa capacidade. Aí você tem um meio de campo, onde as pessoas têm uma qualificação, mas estão muito aquém do que deveriam ter. E depois tem a rabeira da curva normal, né, que é o pessoal que não tem capacitação e não deveria estar fazendo o que está fazendo. Deveria ir para casa, se aposentar, etc. Então, assim, é um mercado que, na média, ele está abaixo do que deveria estar. Mas você como toda a média tem alguém com um ponto bem mais acima. Eu diria que você tem vários bons gestores muito acima da média e que a gente tem que prestar atenção neles e tem que... Todo mundo fala, eu repito sempre, é importante conhecer a qualidade do gestor. Aí que todo mundo me pergunta, Arthur, como que eu faço para saber a qualidade do gestor? Essa é uma resposta que eu não posso te dar, mas que você precisa observar e conversar com outras pessoas e ver os fóruns de internet, né? Exatamente. E entender também e fazer questionamentos inteligentes, isto é, como é que o gestor está vendo o ciclo, como é que ele está posicionando a carteira dele, fazer perguntas inteligentes em assembleia, em vez de ficar lá brigando para ter mais 10 centavos de aluguel por mês na cota, como é que ele está vendo o ciclo imobiliário, como é que ele está reciclando os ativos, como é que são os ciclos dos ativos da carteira. Porque como a gente estava conversando, não sei se quem viu nosso programa ontem à noite também, o relógio imobiliário é diferente para o mercado, para regiões do mercado, para portfólios e para ativos dentro do portfólio. Então eu posso estar com um portfólio que está maduro, mas eu tenho coisas que estão verdes, tem coisas que estão super maduras, que eu vou ter que vender, tem coisas que eu não posso vender. Então a combinação é importante, o entendimento dessa média é importante e saber fazer as perguntas é fundamental. Porque só assim o cotista vai saber escolher o gestor dele. Muito bom. Você nos ajuda tanto com respostas quanto com perguntas inteligentes. Obrigado, Arthur. Obrigado por mais essa. Até a próxima. Espero que o Portugal vire o jogo. Ainda vire o jogo, dá tempo de ver o finzinho. Tá bom. Quero dizer, antes de terminar aqui, que a gente teve uma plateia especialíssima. Agradecer a Yasmin, que veio assistir aqui pessoalmente o programa hoje. Fiquei muito feliz com a presença dela. Tá aqui, ó, tô olhando para ela, veio conhecer o programa. Ela quer vir aqui? Vem aqui. Pode, papai e mamãe? Vem aqui, vem. Corre aqui, corre aqui. Vem, Yasmin, vem, Yasmin. Vem, Yasmin. Vem. Só cuidado com o fio. Aê, vem cá, por favor. Ó, olha aqui, ó. Olha você lá, no retorno. Agora olha aqui nessa câmera, fala um bom fim de semana para todo mundo. Um bom fim de semana para todo mundo. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo assistir aqui, viu? Para você um grande abraço e até a próxima sexta-feira, hein?